Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso ao qual eu sou apaixonada. Eu sou Tainá Teodoro e estamos aqui para apresentar mais um episódio do Difusora Show com a maravilhosa Mari Elza, ali proprietária, professora, né, Mari, da clínica Aba Arco-Íris. E também hoje recebemos com muito prazer Dinalva Santos, neuropsicóloga também, parceira ali da Mari, né? Estamos muito felizes em te receber, Mari, receber você, Dinalva. Prazer em ter vocês aqui, viu? Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... TDAH, né, Mari? Hoje nós vamos falar sobre TDAH, que é um tema muito polêmico. Hoje tratado muitas das vezes pelos pais que não entendem como birra, como falta de limite, né, Mari? Exato. Mari, como você enxerga hoje, o que você acha que os pais não entendem em relação à falta de limite? Qual a diferença do TDAH, falta de limite, birra? Bom, primeiro a gente precisa falar um pouquinho o que significa a sigla, né, TTH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Atualmente está tendo, assim, o foco, né, na nossa mídia. A cantora Ana Castelo, se não me engano, foi diagnosticada com TTA. E aí deu um maior buchicho isso. Então, se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada. Existe mesmo a diferença. Quando nós falamos de criança com TTH, os pais, e a grande maioria, buscam a falar que a criança ela está fazendo birra, ela está chamando atenção, ela está fazendo de alguma forma que todo mundo olhe para ela, mas ninguém presta atenção no que realmente significa esta birra, né? A tão famosa desatenção que os pais têm com as nossas crianças. Então, não é uma birra, é um transtorno. Assim como o autismo, né, como o TEA, o TTH também é um transtorno neurológico. Para que a gente possa perseguir e caminhar, né, fluentemente, e entendendo um pouco mais do TTH, dando abertura para que isso, foi a nossa intenção de estar falando hoje um pouco mais sobre. Sim. Porque o nosso foco é falar sobre todos os transtornos, Sim. não só sobre o TEA, né? O TTH, como todos os outros, precisa sim de um apoio. Até porque, muitas das vezes, passa despercebido, né, Mari? O transtorno do TDAH, muitas das vezes, as pessoas não percebem e é como você comentou, levam como uma birra, uma falta de limite. E realmente existe essa birra ou falta de limite ali, um fundinho de verdade nesse mito? Ou não? É realmente um transtorno por completo? Eu vou falar um pouco do que a gente vivencia lá na clínica e depois a gente vai passar para a Dinalva, né, Sim. porque ela também pode estar nos auxiliando Tem um conhecimento com, para agregar, né, né, no e bem assunto. assim, de propriedade que ela faz a avaliação. Sim. Então, assim, existe a famosa birra que nós temos, as nossas crianças, né, até uma faixa etária, a criança fazer birra é até normal, né? Ah, eu quero um brinquedo tal, eu vou fazer uma birra, vou chamar a atenção do meu pai, porque eu quero aquilo ali. Mas, dependendo da faixa etária que persiste e que vai além, né, que a gente observa que isso vai além, que é uma criança que a gente percebe que quase não tem um limite, que é uma criança que às vezes bate no coleguinha, que é uma criança que lá na escola o pai sempre é chamado, nossa, não para sentado, fica andando o tempo todo, eu passo uma atividadezinha para ele realizar, quando eu vejo ele já está lá do outro lado. Perde o foco, né, Perde Mari? totalmente o foco. As professoras, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ficam assim, de cabelo em pé. E aí ela chama os pais para conversar. E aí os pais são chamados, e justamente seu filho não tem limite. E você, Mari, como proprietária ali da clínica que tem diversas experiências ali, atende muitas pessoas com esse transtorno, né, muitas crianças ali, você considera que tem um fundo de verdade essa falta de disciplina ou é realmente tudo do transtorno mesmo? É tudo do transtorno. Essa A criança presença não é do controla, transtorno. é A criança impossível. não consegue se controlar. Eu costumo dizer que nós temos um cérebro, certo? E o nosso cérebro ele tem vários comandos. Sim. Uma pessoa que tem um TTH, ela vai abrir todas as caixinhas ao mesmo tempo. Ela quer fazer várias Ela coisas. quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo, Parece que a né? gente tá falando de alguém. Parece que a gente está falando de alguém. E aí, quando você abre todas as caixinhas ao mesmo tempo, e você precisa fechar. Eu preciso conversar com você, fechar essa caixinha e iniciar um novo
tema, mas o que acontece? Vira uma mistureira Uma ali, né? dificuldade de focar, Vira né? uma loucura. Então, eu tenho várias coisas abertas e o meu foco tá perdido. Ô Mari, só uma última pergunta antes de direcionar para Dinalva. Hoje, qual os primeiros sinais que você acredita que é muito importante e que já é um alerta para o diagnóstico do TDAH? Os primeiros sinais que os pais podem perceber. Desde sempre, a irritabilidade, a desorganização, né? A falta de concentração. Será que só uma criança de 3, 4 anos apresenta isso? Não, desde pequena a gente começa a apresentar a perca de foco, a desorganização, a falta de concentração. Ô Mari, e a irritabilidade também é um sinal É forte um no sinal TDAH? também, porque você não é compreendido, né? Então é uma pessoa que acaba se tornando uma pessoa estressada, irritada o tempo inteiro. E aí, né, Dinalva, acaba vindo pro TOD. Acaba sendo aquela criança que tem o transtorno opositor. Nossa, meu filho bate no coleguinha, meu filho bate no bichinho, no animalzinho de estimação, meu filho é muito bravo, meu filho é muito irritado. Será que ele realmente é uma criança que tenha o TOD, o transtorno opositor? Ou será que Ou ele ele é é só uma um criança TDAH? TDAH que não está sendo compreendido? Entendeu? E a pessoa que ela é leiga, né, que não entende do assunto, às Nossa. vezes passa despercebido Hum. e acredita às vezes que é até outro transtorno, confunde, né? E vou além. Alguns pais acabam, infelizmente, partindo até para ignorância e dar uma surra na criança. Você não vai fazer mais isso, né? Se você fizer de novo, eu vou bater você de novo. Mas será que ele está sendo compreendido? Será que as pessoas que estão ao redor dele estão compreendendo o que ele realmente está querendo? Será que se eu parar para observar o que o meu filho deseja, será que não vai ser diferente? Então, existem muitos porquês. E a gente está aqui para auxiliar nesses porquês. É a forma como lidar A com uma forma criança com como TDAH lidar. muda todo o resto, Todo né? o resto. Ô Mari, você como proprietária ali da clínica, você tem visto que as pessoas, com o tempo, têm melhorado a compreensão em relação aos transtornos, têm entendido mais ou tem muita gente ainda desinformada e que trata ainda como birra, como falta de limites? Existe uma grande quantidade ainda ou você tem visto melhorias em relação a isso? Existe uma parcela muito grande, Ainda, né? que está no retrógrado, está no passado, não aceita os diagnósticos que são, né, presentes pelos médicos, não Sim. aceita essa realidade. Alguns, é claro que a gente já comentou, que é por causa do luto, né, que infelizmente a gente receber um diagnóstico nem Não sempre é fácil. né, mas existe uma parcela que já cresceu bastante. E o que a gente precisa hoje, Tainá? Informação. Quanto mais informação a população tiver, quanto mais informação nós conseguirmos passar, menos pessoas leigas nós teremos. Sim, com certeza. E menos crianças, né, sofrendo Sofrendo. em relação a isso, sendo tratadas como pessoas sem limite, como crianças sem limite, como birrenta, né? Às vezes apanhando, sofrendo mais na infância, sem necessidade. Porque às vezes com acompanhamento, com uma forma diferenciada de lidar com as situações, a criança ia crescer com menos traumas, né? Com menos raiva, às vezes, porque eu vejo crianças crescendo revoltadas. Hoje a gente vê muito caso, né, de criança que não respeita a mãe, que cresce revoltada, com raiva, que acha que os pais não amam. Eu tenho um caso até na minha família que a criança falou assim pra minha mãe, recentemente, eu não sabia que a minha mãe me amava. Eu não sabia, porque a maior parte do tempo, quando ela tá comigo, ela grita, ela briga, ela me bate, e eu não tenho tempo com ela, e ela mais trabalha do que fica comigo. A gente ouve muito isso. A gente precisa, quando a gente lá na clínica e qualquer outro lugar, a gente precisa também auxiliar não só a criança. A gente tem que fazer aquele combo, a família junto. Por isso, quando vocês vão lá, a gente pede, traga a família. Porque a gente precisa que todo mundo seja envolvido nisso. Todo mundo entenda como funciona, né? Pra o ABA funcionar, ele tem que funcionar em casa primeiro, Também. né? Tem que funcionar em casa. Então, vamos lá, Dinalva. Vamos falar um pouquinho com você agora. Você que vai agregar bastante conhecimento para nós aí na área da neuropsicologia, né? Dinalva, como que tem sido em relação ao TDAH para você? Você acredita que muitos pacientes falta informação? A gente estava comentando com a Mari sobre isso. Você tem recebido muitos pacientes
muito desinformados? Como que tem sido isso para você? Bastante desinformação. Porque até uns anos atrás, a ciência ainda tinha desenvolvido, era pouco desenvolvido quanto ao TDAH. E a ciência de uns anos para cá foi que ela desenvolveu bastante, então a gente tem visto bastante, mas ainda assim há poucas informações, muita pouca informação para os pais, para os familiares, em se adequar, né, quanto a essa criança que tem TDAH, que às vezes ela não tem só o TDAH com a hiperatividade, às vezes ela tem a impulsividade aí no meio, que às vezes ela é visto como TOD, e nem sempre Nem sempre nem sempre é o TOD, é a impulsividade ali dentro do TDAH, que faz com que E essa eu tô nessa criança fase de diagnóstico aí do meu filho também. E no começo eu até pensava que talvez era o TOD, mas hoje, estudando mais sobre o TDAH, né? Pode ser que seja apenas um TDAH. com uma Bem aflorado, impulsividade. com impulsividade. Ele é bem irritado. Ele é muito irritado e qualquer coisa, mínimos detalhes é o suficiente pra ele chorar, pra ele gritar, pra ele ficar extremamente, assim, fora de si, como se tivesse acontecido algo, tipo assim, às vezes um brinquedo que não deu certo ele do jeito que ele queria, na posição que ele queria, ele já joga com raiva e se irrita e chora e não aceita mais, já não quer mais aquele brinquedo. E, assim, o dia todo é dessa forma que ele lida com as coisas que acontecem no dia a dia. Eu vejo que ele é bem irritado. E, assim, nós que somos leigos, né, que não temos essa informação, acabamos confundindo com o TOD, que no começo eu até tinha comentado com a Mari, às vezes eu achava assim, porque ele se irritava, batia no irmãozinho, empurrava, eu falava assim, será que pode ser o transtorno do TOD, né? Porque ele não aceitava ouvir o não. Mas o TDAH também tem isso, né? E tem, o TDAH tem. E o que eu tenho também ouvido bastante, que eu gostaria de trazer, as pessoas têm falado muito assim, ó, o TEA e o TDAH têm virado modinha. Mas não é virado modinha, é que não, as pessoas não tinham essas informações. Exatamente, é isso que eu ia comentar com você agora, Dinalva. Esse assunto realmente tem surgido principalmente nas redes sociais. Eu vejo muita gente comentando que hoje aumentou muito a quantidade de pessoas diagnosticadas com TEA, com TDAH. E assim, você acredita, você como neuropsicóloga, você acredita que aumentaram os casos ou aumentou os diagnósticos? Melhoraram os diagnósticos. Melhoraram os diagnósticos. Porque antes a ciência não tinha esse conhecimento e hoje não. Aí você pensa, quantas pessoas que hoje têm 30, 40 anos, quando criança, quantas essas crianças sofreram? De ficar no cantinho, de ser empurrado pelo colega, de ser chamado de burro, de doido. Quantas essas crianças sofreram, não conseguiam interagir com outras pessoas? Vejo pessoas hoje que trabalham, que no trabalho não conseguem interagir, são chamadas a atenção. E não é que elas são pessoas burras, elas são super inteligentes, né? Eu estou falando do autismo, são pessoas super inteligentes, mas não conseguem interagir. Assim como o TDAH, né? São pessoas que o TDAH, na verdade, ele não consegue firmar muito no trabalho, principalmente quando são adolescentes, né? Por conta que eles não têm foco, né? Eles não têm foco, então eles não param no trabalho. Mas hoje com diagnóstico, com orientações, às vezes, em alguns casos, com medicação, então consegue ter uma melhor estabilidade, ser um pouco mais tranquilo e a vida fluir. Mas é um pouco difícil. Isso é muito interessante que você comentou. Tem casos de TDAH que é muito necessário entrar com medicação, né, Dinalva? Sim, outros não. Mas uma outra coisa que eu andei lendo esses dias, em alguns artigos, que às vezes a criança não tem TDAH. Às vezes ela tem uma falta de vitamina. Sabia disso? Sério? Nossa, Dinalva, é por isso que eu falo. A cada dia, as pessoas vão se especializando mais, estudando mais. Então, na verdade, é um mito isso, de que aumentaram os casos e tudo é TDAH, é modinha. Não, na verdade, antes era muita falta de informação. Falta de informação. Falta de estudo. Que hoje nós chegamos a um ponto que conseguimos diagnosticar com mais facilidade, porque tem muita informação que nós temos hoje, acesso livre. Antigamente não tinha isso. E as crianças e os adolescentes hoje sofrem menos. Imagina no passado, quando essas crianças, que hoje, esses adultos, hoje, quanto eles sofreram quando criança? Porque não parava quieto, chegava nos lugares, todo mundo achava no direito de brigar com essa criança.
Porque essa criança não parava, estava sempre correndo, sempre brigando, sempre machucando, porque ela não parava. E ela simplesmente ela tinha um TDAH com a hiperatividade, mas os pais não os sabiam, remédios? apanhavam muito. Os remédios ajudam nisso tudo, Dinalva? Como que é? A pessoa fica mais calma? Como que funciona essa etapa aí de medicação? Eu não vejo assim que precisa ser 100% a medicação, né? Eu acredito que primeiro precisa a criança ir para uma terapia ABA, né? Que lá vai Sim. ser auxiliada. Aí, então, o médico é que vai ver se realmente vai precisar da medicação após as terapias ABAs, se ela vai precisar de uma medicação ou não. Porque, às vezes, há necessidade da medicação. Tem pais que não concordam, né? Mas, se dentro de uma avaliação e se a medicina diz que precisa, então os pais não precisam terem medo e precisa sim. Dinalva, você que faz os diagnósticos, como que tem funcionado quando você dá o diagnóstico para o pai? É difícil, assim como no autismo, tem pai que não aceita o diagnóstico do TDAH também? Você já É. teve pai que falou assim pra você, não, isso é frescura, isso é falta de limite, meu filho não tem isso. Tem pais. Eu já ouvi isso, já ouvi pai falar, não tem isso não, isso só precisa de levar uns tapas. Depois que levar uns Nossa. tapas, ele vai melhorar. Não tem isso não, Deus me livre, meu filho não tem essa doença. Mas não é uma doença. Não é uma doença, é só um transtorno. Não é uma É uma doença. diferença, né? Eu costumo dizer que é uma diferença. E as pessoas, elas acabam tratando como se fosse uma doença, como se a pessoa fosse coitadinha. Nossa, ela tem isso. É igual ao autismo. Eu acredito que o autismo, TDAH, esses transtornos, eles são diferenças. Porque ninguém é igual. E cada um tem as suas particularidades, né? E a gente não pode falar também que é uma doença. Uma doença é uma dor de cabeça que eu tomo medicamento e E ela passa. passa. Exatamente. Né? A gente precisa também trabalhar como um transtorno neurológico. Que é algo que não vai mudar. É o jeito da pessoa ser, mudou, realmente. é ali, é neurociência. É o que a gente tem, são as mudanças que vão ocorrendo dentro de cada um. Então, o transtorno, eu costumo dizer que a medicina não alcançou ainda algo que fizesse a cura do transtorno. Né? Sim. Quem sabe, Mas sei tem lá, uma daqui melhoria. 100 anos, 200 anos, a gente consiga isso. Mas existe a melhoria. Né? Quando a gente fala do autismo, do TDAH e de todos os outros transtornos que estão apresentando agora, é uma evolução da medicina, é uma evolução da ciência. E que bom que está acontecendo isso, porque antes essas crianças elas iam para onde? Para os manicômios da vida. Elas eram escondidas lá no quartinho do fundo de casa. Quando chegava uma visita, já vai lá para o fundo. Não quero você aqui porque você vai atrapalhar. Então, que ganhos que nós tivemos? Nós tivemos ganhos maravilhosos dentro dessa ciência. Então, hoje a gente consegue tratar, auxiliar, ajudar, trabalhar a parte comportamental dessas crianças, para que eles se tornem adultos plenos. Mari, hoje você, como proprietária da clínica, como professora também, que já foi professora, né? Trabalhou muitos anos aí na educação. Você acredita que os professores Perdão, travei. Vai de novo. Mari, você hoje como proprietária da clínica e também como professora, né? Que foi professora há muitos anos aí na saúde. Na saúde, gente. O que eu tô falando de saúde? Vai de novo. Vai de novo. Ó, o TDAH. Vai. Corta, João. Corta, João. Mari, você como professora, como proprietária ali da clínica Arco-Íris, como que você enxerga os professores? Você acredita que eles estão preparados para receber crianças com TDAH? Tem bastante despreparo ainda? Como que tá essa parte aí da educação? Eu fiquei muitos anos dentro da educação, né? Eu costumo dizer que a gente acaba sendo um diferencial. Eu sempre busquei muita informação. Né? Eu nunca esperei que ela viesse até mim. Sim. Eu ia até ela. Né? Ser professor é isso aí, é buscar informação. Hoje eu estou fora da educação já fazem 5 anos. Sim. Mas a gente observa, sim, que cada dia mais os professores, eles estão buscando, sim, mais informação. O que acontece, infelizmente, né, na educação, é que são salas amarrotadas de criança. Então, eu tenho um professor, né, para 30 alunos, para 35 crianças. E se lá dentro da minha sala eu tenho uma criança TDAH e que eu não tenho um laudo ainda, né, infelizmente ela não tem um professor de apoio, ela não tem uma rede de apoio dentro da sala. É complexo você trabalhar com uma criança que, infelizmente, eu preciso trabalhar o limite com ela.
eu preciso ensinar as regras para ela, entendeu? E aí a gente sofre muito como Mari, professor. mas você acredita que tem tido um apoio grande em questão à rede pública de ensino, em relação a cursos? Tem tido tudo isso, esse auxílio para os professores, ou tem ficado vago, tem ficado desfavorecido essa parte aí do TDAH, cursos para ajudar? Eu vejo que quando a gente fala em TDAH, como a gente já estava conversando fora lá nos bastidores, Sim. a gente vê assim, a busca é muito incessante assim para o TEA. Então, para criança autista, eu tenho um professor de apoio. Para criança autista, eu tenho o plano de saúde que me libera a sessão. Para criança autista, eu tenho uma cadeira especial. Para criança autista, eu vou no cinema e eu tenho um horário reservado para ela. Tem desconto? Né? Eu tenho desconto. Para criança autista, eu vou no shopping, eu tenho lá meu cantinho, eu tenho a minha sala sensorial. Tá. E o TDAH? E o TDAH? E o TOD? E a criança dislexa? E os outros transtornos que nós temos? Onde ele fica? Em segundo plano. Então, uma criança TDAH, ela não tem o tanto apoio como uma da rede criança pública de ensino, que né? tem autismo tem. Você acredita, Mari, que em relação ao TDAH, você acredita que as pessoas, elas estão muito desinformadas ainda, mais do que em relação ao autismo, né? Sim, muito. Muito porque é a famosa birra. É a famosa É tratado criança... como birra, A né? criança não tem limite. Os pais não deram limite. Nossa, o pai não educou. O pai isso. E o coitado do pai, ele tá desesperado. Ele tá desesperado, Né? Ele tá buscando ajuda. desesperado buscando ajuda. Então, a gente precisa, quando for ter palestras, focar Falar também do TDAH. que o TDAH tá aí, tá presente. Mari, em relação ao TDAH, hoje é possível ter um acompanhante, um professor, para cuidar dessa criança com TDAH, ou hoje não é liberado? Não. Não é Hoje, liberado. não. Eu não vejo, salvo algumas Isso foi uma escolas, curiosidade né? minha mesmo, que eu fiquei agora pensativa sobre isso. Porque se é tão difícil para o professor lidar com essa criança com TDAH em sala, deveria ser liberado, né? Um professor específico, assim como é pro TEA. Não, dentro da lei, a gente trabalha sempre em lei, né? Sim. A gente trabalha basicamente dentro dos estatutos de tudo que a gente pode trabalhar. Dentro da lei, dentro de, que eu não me recordo qual é a lei, eu tenho disponibilidade de ter uma pessoa, um professor acompanhante, um PAE, qual é o nome que foi dado agora, para essa criança autista, entendeu? Para criança com TDAH, tá agora, 2022, 2023, começou a surgir algumas leis, mas ela, pelo que eu vejo, ela não está sendo colocada Em prática. em prática. E existe a polêmica em relação ao TDAH de pessoas que estão sendo diagnosticadas depois, tardiamente, né? Depois de mais velhas, né? De 30 anos pra cima, às vezes até com 40 anos, que eu já vi vários casos na internet. E assim, é levado como piadinha, né? Tem sido feito muita piadinha nas redes sociais. Vocês já receberam pessoas assim também? Já, inclusive já até avaliei. Já avaliou e a pessoa, ela não acredita nem no próprio diagnóstico. Tem algumas que, dependendo, ela já acreditava que ela fosse assim, por conta das informações que tem tido, as pesquisas que a pessoa começou a fazer, e é uma pessoa super inteligente, mas que começa vários trabalhos, não dá conta, vence os prazos, e a pessoa fica perdida. Sim. Adultos com esse diagnóstico é bem assim. Perde prazo, não porque ela quer, mas porque ela se perde com outras coisas e perde o prazo do que tinha para entregar. Uma das principais polêmicas em relação ao remédio, agora eu vou perguntar para Dinalva. Dinalva, em relação à medicação, em que casos hoje você considera que é realmente necessário? Em quais casos você olha assim e fala, não, nesse caso é necessário entrar com a medicação? Aquela criança que não para nada, nem para comer, que ela não consegue, às vezes, nem dormir. Porque tem a hiperatividade que a criança não para nada. Aí os pais não aguentam. Agora, o adulto... E existem muitos adultos que não dormem também, né, Dinalva? Eu já ouvi bastante pessoas falando, bastante relatos sobre pessoas que falam que dormem coisa de 2 horas e já acordam, assim, elétrico novamente, pleno. Pleno, 220, 5 mil. Inclusive, não por nada, mas eu sou uma delas. E eu não consigo dormir bem.
é algo que acontece comigo e não é, assim, uma coisa que é esporádica, com frequência. Eu realmente tenho uma dificuldade em desligar. Eu costumo falar que eu não desligo. Às vezes, eu tô deitada e se alguém estiver falando, eu parece que eu tô ouvindo ali, eu já acordo e eu desperto facilmente. E eu acordo como se eu tivesse dormido horas. Às vezes eu vou olhar no relógio, eu dormi 40 minutos, 30 minutos, e eu acordo pronta pra fazer alguma outra coisa, já com uma vontade, uma adrenalina de levantar, de acender as luzes, e aí o pessoal em casa fica irritado. Tainá vai dormir, Tainá tá muito cedo. É por isso que é interessante o quadro... Desculpa, mas é por isso que é interessante o quadro da rotina. Pode continuar. Eu vejo assim, ó... Nesse caso, a necessidade não só de uma avaliação neuropsicológica, mas a procura de um neurologista ou um psiquiatra, porque é eles que vão ver, né, se a necessidade da medicação ou não. Porque o cérebro, ele necessita desse descanso, né, Mari? Descanso. Ô, Dinalva, e essa avaliação é direto com o psiquiatra mesmo, né? Com o Neuropsicólogo. Neuropsicólogo. Geralmente faz-se com neuropsicólogo. Você mesmo faz? Eu faço a avaliação. E aí, depois, quem vai dar o parecer do final, remédio, né, é o CRM, é o médico, né, que eu geralmente até aconselho as pessoas que fazem avaliação que eu vou lá, vou fazer o laudo, mas quem vai dar o parecer final é o CRM, é o médico, né? Mas, às vezes, há, sim, essa necessidade de entrar com a medicação, porque, imagina, o seu corpo precisa desse descanso, mas você deitou, relaxou o corpo, mas e a mente? E daqui a pouco, como que vai ficar essa sua mente? E acaba tendo um impacto em todas as áreas, né? Em todas as áreas. É uma pessoa que vive extremamente nervosa, irritada, por qualquer coisa, porque não conseguiu descansar. Às vezes falta Aí entra, às vezes, falta concentração, porque o cérebro não está descansado. Então, também há essa falta de concentração, às vezes, por conta desse não descanso. E existem terapias para adultos hoje? Existe terapia, tanto quanto para as crianças, quanto para os adultos. E esse é um ponto bem interessante, né, Dinalva? Às vezes as pessoas acham que a terapia é só para criança e para adolescente. Não. A terapia, ela é para todos, né? Ela é no modo geral. Nós precisamos de terapia, né? A Dinalva, além de ser neuropsicóloga, ela também é psicóloga. Então, a terapia, o que diferencia um pouco da terapia, né, das crianças para o adulto, é que nós trabalhamos muito com o lúdico, né, com o brincar, com o fazer. A terapia do adulto fica um pouco mais a cargo dela, mas é diferenciada. Porém, precisa sim da terapia. O cérebro, ele precisa descansar. E falando aí da terapia do lúdico, como você comentou agora, as terapias comportamentais, hoje elas ajudam no desenvolvimento... De que forma elas ajudam no desenvolvimento de uma criança aí a partir dos 2 anos? No geral, vamos colocar na parte no geral. Se eu pego... Quando eu vou fazer uma terapia, apesar de brincar, porque as crianças chegam e falam para os pais, né? Mas eu brinquei muito, o que você fez? Eu joguei dama, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Sim. A gente está trabalhando regras, disciplina, concentração, desenvolvimento, o esperar, a fala. Então, a terapia, o lúdico ali conosco, a gente vai estar trabalhando tudo isso. Não, a criança era uma criança hiperativa. Ela é uma criança que não para sentada, que não tem o limite do sentar. Nós vamos trabalhar o limite para ela. E nessa terapia ela consegue melhorar essa compulsividade, essa vontade de levantar, de se mexer o tempo todo, isso tudo melhora. Isso. Porque o que a gente precisa? Condicionar, ensinar. Nossa, mas lá em casa eu não faço isso? É diferente. Nós somos profissionais. Nós trabalhamos na área da saúde. É o nosso desenvolvimento. Nós vamos ensinar. O pai, por mais que ele queira dar a regra para o filho, a gente é pai, a gente é mãe, né? A gente vai ceder. E ali a gente vai ensinar. Ensinar até os pais a não ceder. E assim, o interessante que eu vejo na terapia, né, também, é que, Mari, não é necessário bater nem gritar para a criança aprender. É um tema até polêmico falar sobre isso, porque eu vejo que muita gente acha que para pôr limite precisa gritar, precisa bater. Ah, mas se ele não apanhar ou se ele não fizer errado, ele não vai aprender. Mas se ele fizer e ele apanhar, eu quero ver se ele vai fazer de novo. Já ouvi muito isso. Exato. Os mais antigos falavam, ó, se você bater, não faz mais.
Se você bater, eu quero ver se ele vai repetir essa atitude. E o que você tem a dizer sobre essa forma de lidar com tudo isso, dos pais, esse erro aí? Aí a gente faz uma pergunta para os pais, né? Quando você apanhou, você não fez novamente? A sua mãe te ensinou, né? A pessoas que estavam do seu lado falou, olha, se você pegar o copo, você vai quebrar. Eu te expliquei. Você explicou, não é? Porque adianta eu só bater e não explicar? Quando eu era criança, eu lembro muito, né? Nós somos em 4 irmãos, só tem eu de menina, né? Da minha mãe. E eu tenho 3 irmãos. Meu pai, meu falecido pai, ele era incrível, né? Em mim ele não batia. Eu era a princesa da casa, então eu não apanhava. Olha, eu era queridinha, tá vendo, né? E os meus irmãos, coitados, eles apanhavam. O que eu fazia? Eu fazia arte e quem era o culpado era eles, é claro. Você acha que eu queria apanhar, né? Só que a gente foi crescendo e eu fui entendendo que eu estava errada. Mas eu entendi por mim, minha mãe sempre foi muito assim, de conversar. Então ela falava, minha filha, não faz assim. Seu pai vai bater no fulano, no ciclano. Tipo assim, né? Eu não estava entendendo. Mas ela foi me explicando, eu fui entendendo. O que a gente precisa, Tainá? Conversar. Explicar. Né? Eu sei que tem pais que têm. Eu também não sou apta a bater. Né? Mas eu sei que tem pais que a gente precisa reeducá-los. Mas adianta eu bater nesse meu filho sem eu ensinar para ele, sem eu te falar o porquê? Por que eu tô apanhando? Muitas das vezes ele não vai nem aprender de verdade, não vai nem entender, ele vai obedecer por medo. E não é isso que a gente quer, né? A gente não quer o medo, a gente quer o respeito. Mari, qual foi o caso de TDAH, assim, que mais te marcou na clínica? Que você acredita que te emocionou, que você viu uma evolução, assim, gigantesca? Conta pra gente. É recente. A gente recebeu uma mãe, né? Assim, aos prantos, né? Que aí não sabia mais o que fazia. A escola chamou e... Inclusive, na época eu até brinquei com as minhas, falei assim, nossa, uma criança de 4 anos, a escola tá chamando, querendo mandar a criança, pedir para a criança sair, procurar outra escola, é uma situação muito complexa, né? Se eu te contar que eu já fui convidada a sair da escola. Olha aí, Tainá. Mas nesse meu caso, foi diferente. Foi nem questão de bagunçar muito, não. Foi questão que eu era muito irritada. E qualquer brincadeira eu levava ao pé da letra. Cada letra. E eu batia. Né? Eu batia. A impulsividade. A impulsividade estava aí, né? Uhum. E essa criança, ela tem essa impulsividade muito grande. Ela também teve problema em agredir aí, os outros coleguinhas? Total, de agredir o coleguinha, de se jogar no chão, de correr pra lá e pra cá. Não parar. Não consegui parar. Ele não conseguia literalmente colocar a bundinha na cadeira. E aí nós começamos a terapia com ele, né? Hoje ele não está lá devido a um problema no plano de saúde, que infelizmente o plano de saúde também, ele acaba barrando algumas terapias, né? Sim. Mas ele conseguiu ficar conosco 2 meses. Pra gente foi uma vitória. E só teve dele uma melhoria. sentar. Olha aí. E aguardar tirar uma bioface dele, pra gente foi uma vitória. Ele sentou e a gente conseguiu fazer isso. Ele pegou um dos brinquedos e ele conseguiu fazer a troca com o outro coleguinha, pedindo, dá pra mim? Então... Olha aí, uma evolução. Muito grande. Cada detalhe é uma evolução, né? Que Exato. A gente acaba se emocionando. E às vezes as pessoas falam assim, sentar. Que evolução é essa? Tem pessoas que é difícil, né? Sentar foi uma evolução que até ele falou, sentei. Olha isso. Consegui. Até eles, assim, né? até eles se enxergam. Eu estou tendo evolução. O que você diria, de Nalva? Agora vai para você. O que você diria para pais que têm medo aí desse diagnóstico, que às vezes tem vergonha, né, de procurar ajuda? Você que já está na área aí diagnosticando muita gente, você acredita que esses pais precisam de auxílio? O que você diria para esses pais que hoje às vezes percebe que não é só falta de limite, que não é birra, mas tem medo de procurar ajuda? Primeiro que eu diria, qual o tamanho do seu amor pelo seu filho?
Qual o tamanho do amor? Porque essa preocupação com o outro, o medo do diagnóstico, de que as outras pessoas apontem ou deixar essa criança sofrendo? Realmente tem que ser revisto isso, né? Porque às vezes é muito egoísta da nossa parte não querer ajudar por medo do que vão falar, do que vão dizer. Eu demorei a levar meus filhos também por conta de opiniões. Tinha pessoas da família que falavam que eu tava doida, que eu tava vendo coisa, que era Procurando pelo em manha, ovo. era birra, que eles eram muito mimados, que eu tava inventando doença, procurando coisa pra cabeça. Né? A gente ouve muito isso, principalmente das pessoas mais antigas, que têm pouco conhecimento, né? Exato. E aí, às vezes, olha assim para pessoas da família que teve casos parecidos, porque geralmente é genético, né? A gente até comentou sobre isso, né, Isso. Mari? E fala assim, ouvi isso dentro da minha família, tá, gente? Inclusive vai sair o episódio, vai ter gente querendo me pegar pelo pescoço. Falaram assim para mim, Tainá, o seu pai fazia isso. O seu pai era assim. Seu pai andava na ponta do pé. Entendeu? É frescura isso aí, é nojo do chão, é sensibilidade, não tem nada a ver. Isso vai passar quando estiver maior. Isso aí acaba quando estiver grande. A minha irmã até hoje não pisa descalço no chão. Tem 30 anos. Ela só anda de chinelo. Nunca você vai ver ela descalço. E que gostoso tá sendo esse episódio nosso, né? Porque a gente tem... Existe muita gente desinformada Exato. e que convive com as situações ali na cara delas e não percebem, não buscam ajuda. E muitas das vezes enfrentam dificuldade. Eu vejo por mim, né? Eu acho super necessário estar participando com vocês aqui, até pela minha experiência de vida, que a gente às vezes enfrenta dificuldades e vai deixando pra lá e vai enfrentando essas dificuldades, coisas que poderiam ser mais fácil de lidar. Às vezes a gente enfrenta de forma mais difícil por medo de procurar ajuda, por vergonha de dizer que a gente tem aquilo. Tá, mas aí eu paro e te pergunto. Vou perguntar para você e para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, que acredita que tinha esse transtorno na infância. Tinha não, porque ele nunca é curado. Nunca né? Mas deixou que de ele, ter. né, que deu uma Sim, melhorada agora. exatamente. Quando se olha... qual o sentimento que você tem por essa criança? Pela sua criança? Pelo seu eu quando criança? Sua criança interior, como você Quando era, essa né? criança sofreu? Qual o seu olhar que você tem? Porque eu me olho assim. Porque eu também tenho TDAH. Hoje, a adrenalina Nova? diminuiu. Sim. Hoje, por conta da Que minha legal. idade, a adrenalina diminuiu. E como Mas foi? quando eu olho para minha criança, eu tenho muita dó. Eu tenho muita dó da minha Você criança. sofreu Quanto essa muito. criança sofreu. Porque essa criança, ela não parava. Ela andava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Não sentava para comer, deitava para dormir. Daqui a pouco, estava se batendo na cama, porque não conseguia dormir direito. No outro dia, levantava cansada, brigava por qualquer coisa, xingava. Eu mesmo, já adulta, às vezes, brigava. Eu não brigava assim, mas eu falava coisas duras para as pessoas... que depois eu pensava, meu Deus... Não tinha necessidade disso. Tinha necessidade de eu ter feito isso. Eu me vejo nisso. Porque às vezes eu sou explosiva, então às vezes algo A acontece impulsividade. e a gente não controla a ansiedade. Parece que dá uma ansiedade, você tem que falar. E aí você fala, às vezes, coisas que não tinha necessidade de ter dito. A Na hora da impulsividade raiva, faz isso. na hora do A nervoso. impulsividade. Isso tudo está associado ao TDAH. Como foi a descoberta do TDAH na sua vida, Edinalva? Você descobriu já adulta, na adolescência? Como que foi? Me conta um pouquinho. Eu sou filha de pais idosos, né? Minha mãe tinha mais de 50, meu pai já tinha 70 anos quando Sim. eu nasci. Então, Eles não tinham esse conhecimento e não aceitavam bem esses... não, a gente naquela época nem sabia, nem né? tinha Nem tinha diagnóstico, né? diagnóstico, né? E foi uma reunião de família. E eu já fazendo avaliações, algumas avaliações que eu fazia, eu falava, nossa, mas eu tenho esse comportamento. Nossa, mas eu, quando criança, fazia isso. Mas sabe quando você não se percebe? E aí, uma vez, a gente, em uma reunião de família, como eu tenho sobrinhos mais velhos que eu, aí a minha sobrinha, um dos meus sobrinhos pegou e a gente conversando, aí eu comecei falando sobre o TDAH e sobre avaliações, e aí eu falei sobre esse assunto. Eu falei, se fosse hoje, era para eu ter um transtorno, né, por conta dos meus pais serem já idosos. E aí, uma dessas minhas sobrinhas, que é um pouco mais velha que eu, falou, mas aí, a senhora nunca se olhou, tia? E eu, como assim?
senhora tem um TDAH com impulsividade. Eu levei um choque com aquilo. Fiquei muitos dias muito preocupada. Depois fiz a avaliação. E era adulta. Adulta. Quantos anos você tinha de Nalva? Aí eu já tinha uns 50 anos. É É sério? recente essa descoberta dela. Recente. E como que você lidou com essa Eu descoberta? fiquei uma semana de luto. Literalmente de luto. Eu não podia parar e pensar, que eu falava, gente, mas eu tenho TDAH. Aí eu comecei lembrando da minha criança. Falei, gente, como eu sofri quando eu era criança. Por falta Quanta de orientação, tristeza. Até instrução. porque os meus pais não sabiam, né? Não tinha tinham noção, conhecimento, né? E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, quanto eu sofri. Aí eu fui lembrar da minha criança. Falei, gente, como eu sofri. Como eu era para lá e para cá, como todo mundo brigava, como a minha mãe me batia, a minha mãe brigava comigo, né? Todo mundo falava, todo mundo reclamava, eu brigava na rua com todo mundo, as pessoas iam lá reclamar de mim para minha mãe me batia, porque eu era briguenta, eu era impulsiva. Mas na escola era assim, eu não sentava, mas tudo que passava na lousa Fazia super rápido para dar tempo. Olha eu aí pra na dar história. tempo. Eu fazia tudo, E olha que terminava e ia interessante, conversar. Esse episódio, nós temos uma TDAH laudada, né? Que é a Dinalva, assim, uma amiga minha, assim, de coração. Né? Laudada já tardiamente, né? Precoce, né? A Tainá, que tá, né? Nós estamos buscando uma avaliação e vai dar certo para ela. A gente falar de um tema que é polêmico. Porque você vê a diferença, né? Aqui, ó, são três pessoas diferentes, com vidas diferentes, né? Idades totalmente diferentes. E assim, com situações bem parecidas. E que vivem realidades diferentes. E às vezes, igual ela descobriu depois de mais velha, né? Já tardiamente, já há pouco tempo. E assim, trabalhando na área. E o que é mais interessante, assim, não cortando vocês, é quando eu a conheci, automaticamente, né? Eu já deixei... Você notou? Já fiquei quieta, né? Mas assim, eu não conheço a Dinalva há muitos anos. A gente conhece há mais ou menos 6 anos que a gente se conhece. Mas foi coisa de alma, né? Coisa de coração, assim. E eu fui percebendo. E quando ela me falou, eu pensei assim, nossa, por que ela tá me falando isso? Eu já sei disso, né? Mas eu acho muito interessante quando a gente fala do luto, né? Quando o pai chega com o diagnóstico pra gente. Esse luto que a Dinalva viveu dela mesmo, consigo próprio, é o luto que um adolescente, é um luto que uma pessoa com uma idade consiga compreender. Se sente incompreendida. Entendeu? E como eu vou lidar com isso? Como vai ser daqui pra frente? Como eu vou fazer pra melhorar? Como vai ser pra eu evoluir? Pra eu conseguir deixar de ter essas diferenças tão gritantes, né? Exato. É complicado, porque eu me vejo nessa situação, muitas das vezes, eu vejo que tem coisas que me atrapalham no dia a dia. Inclusive, na hora de falar. É algo que, tipo assim, eu já ouvi muita crítica, porque eu falo muito. Desde muito pequena, eu sempre falei muito. Quando eu era mais novinha, não. Eu era mais fechada, eu não era de conversar. Mas, assim, depois que eu fui ficando mais adolescentezinha, eu comecei a ser muito espontânea, de chegar, conversar, puxar assunto. Onde eu tô, eu converso bastante com todo mundo. Então, assim, tem pessoas que reclamam e que falam: nossa, mas você fala demais. Nossa, mas você tem que falar com mais calma. Nossa, mas você tem que deixar as pessoas falarem. E, assim, eu levava isso como uma crítica pra mim e isso me fazia mal. E eu percebia que muitas das vezes, essa crítica, quando alguém falava disso pra mim, eu não me sentia bem e eu ficava já mais acuada. Já teve vezes que eu tive vontade de chorar, porque assim, é algo que a gente não controla. Que às vezes acontece que a gente não consegue. Quando a gente vê, a gente já tá falando e empolga ali, a pessoa quer falar e você tá querendo falar sobre outras coisas, né? E vai mudando o assunto. E assim, como, Mari, você como professora, você como profissional da área que tá aí atendendo, como que você pode dizer para essas pessoas que enfrentam isso sem diagnóstico, assim como eu, procurar ajuda, avaliação, tudo bem, tem que procurar ajuda, mas como elas podem lidar com tudo isso, além da terapia, no dia a dia? Eu vou falar da minha pessoa, tá? Sim. Eu comecei a me autoavaliar, me auto-perceber. Quando você vê que eu falo, hoje eu tô falando pouco, mas eu já fui... Sim. É isso que eu ia comentar. Tipo você, de falar muito, de tudo muito corrido, e eu fui me percebendo, não, espera, eu preciso respirar, antes de falar, eu preciso pensar e respirar um pouco, para que eu
aprenda a me autorregular, porque é uma forma, a gente precisa Regulação. A se ouvir, né? se ouvir. Mas eu era mais ou menos igual a você. E aí eu fui por conta da adrenalina também, por conta da minha idade, eu tenho mais de 50, né? Então a gente a adrenalina diminui. E você já recebeu bastante crítica na época? Nossa, pelo amor de Deus. Sim. Inclusive na faculdade. Tinha muita crítica na faculdade? Os colegas, a gente ia fazer um trabalho, eu atravessava na frente do trabalho. Horrível. Mas e a gente vai aprendendo meio que na marra, quando não tem diagnóstico, né? Que é o nosso caso. E vai aprendendo na marra e vai se policiando, mas se policiando de forma que a gente vai se magoando e se cobrando. Que é o que acontece comigo. Eu me cobro de saber esperar, de saber, sabe, me controlar na hora de falar. Então, assim, hoje eu vejo que eu me cobro muito. E às vezes eu até falo de menos. Como você faria se fosse para uma outra pessoa? Você trataria essa pessoa com cobrança, com exigência? Você não falaria com ela com amor? Não, hoje entendendo, não. Eu falaria pra ela que ela precisa ter paciência com ela mesma. Porque não é fácil. Mas Faça assim, é isso como eu contigo. lido comigo mesma. Foi até interessante isso que ela falou pra mim. Faça isso contigo. Se olhe para você, Porque às vezes a gente se cobra e não trata como a gente trataria outra pessoa, né? olha para você como se olhasse para uma outra pessoa. Olha, algo que eu quero bater bastante na tecla, Mari. Hoje, os planos de saúde, eles não cobrem a terapia para o TDAH, né, Mari? A grande maioria, não. né? Quais são os planos aí? Fala um pouquinho pra gente. É assim, falar em plano de saúde também é um pouco complexo, porque a gente lá só faz as solicitações, Sim. né? Mas eu acho interessante trazer os pais mesmo, né? Para estar falando um pouco sobre Sim. alguns planos de saúde, eles não cobram o TDAH, porque na verdade não a gente trabalha com a ANS, né? Então lá dentro do rol da ANS tem alguns procedimentos que não são obrigatório o plano de saúde cobrir. Então, é algo que são falas, igual nós comentamos, que vai dar um burbulim, né? Vai dar uma boa conversa. Mas eu acho interessante a gente deixar essa conversa, se você Pro assim próximo se episódio. você assim me permitir, Claro. né? Com outras pessoas que Sim. virão junto conosco para falar um pouco também Do que viveram em relação aos viveram planos, em relação aos planos. Sim. né? Acredito que vai ser muito bom receber pessoas que têm a experiência própria, né? Que passou pela Isso. dificuldade do plano, ou às vezes não conseguiu pelo plano. Mari, já deixo aberto aí pra você o convite. Traga um dos seus pacientes que passa por isso pra gente comentar sobre esse assunto. Acho muito válido falarmos sobre isso, né, Dinalva? Até porque é um assunto que precisa ser comentado mais vezes. Precisamos trazer visibilidade pro TDAH, porque eu vejo que é bem ignorado esse tema. Muita gente leva como frescura, como falta de limite, como a gente já comentou, né, hoje. E, assim, muitos adultos enfrentam e precisam do diagnóstico, enfrentam muita dificuldade. Então, você que assistiu hoje o programa, né? Hoje estamos com a Mari, que é proprietária ali da clínica, parceira dela de Nalva. E vou deixar para vocês anotadinho o Instagram dela, Clínica Arco-Íris. Passa para eles o Instagram, como eles podem entrar em contato, marcar uma avaliação com a Dinalva e marcar com você as terapias também, porque lá eles atendem até os 12 anos, né, Mari? Eu Isso. posso falar uma coisa? Fica à vontade. E qual a importância dos pais avaliarem e cuidarem dessas crianças com TDAH? Porque muitas vezes essa criança hoje com TDAH, na adolescência, para ela aprender a se autorregular, ela vai para o mundo das drogas. Então, há essa necessidade dos pais se conscientizarem, cuidarem dos vossos filhos, fazerem uma avaliação se necessário. Se o médico recomendar a medicação, trate esta criança com a medicação necessária, porque se você não cuidar do seu filho, você tem provavelmente um filho que pode, ele não é que ele vai, mas que pode ir para esse mundo Se tornar um dependente químico. para que ele quer se autorregular, ele quer ter paz, ele quer ter tranquilidade. Ele vai para onde? Ele vai usar uma droga. Então, pais, cuide dos vossos filhos, faça o tratamento correto, não tenha medo, não tenha vergonha, porque é seu filho, é sua filha e precisa de um tratamento. Cuide com amor Dinalva, da sua preciosidade. você como profissional, existe criança só agitada ou o sinal de agitação já é o TDAH? O sinal de agitação já é para os pais terem esse olhar, Esse alerta. esse olhar de alerta.
Hoje existe só uma criança que às vezes busca uma avaliação com você e é só agitada mesmo, é algo dentro do normal, não tá no TDAH? Ai, raramente. Raramente, né? Geralmente, porque aí já, quando os pais vêm procurar, é porque a escola já pediu. E a escola geralmente não erra, né? Então, É por isso que às vezes a gente tem que bater bastante na tecla que falta a atenção dos pais já lá no início. Qualquer sinal é importante já buscar uma avaliação. E o quanto antes é melhor para a evolução também, né? mas por que que os pais, às vezes, não percebem o filho? Porque ele olha no filho e pensa assim, como você acabou de dizer, olha e fala assim, eu também era assim. Ah, o fulano Eu era também assim, meu fui pai era assim. assim, meu avô era O assim. seu avô era assim. Então, por isso que, às vezes, Leva os como se pais fosse normal. levam como se fosse normal. Mas aí a escola, geralmente a escola, ela não erra. E, meninas, é um assunto, assim, que tem muita coisa para abordar. Inclusive, em relação à dependência química, Mari, vamos trazer um tema, Vamos. vamos trazer um episódio focado somente em falar sobre isso, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa ligação com o TDAH, que tem pessoas que buscam se regular, né? Buscam na droga. Eu não sabia disso, nunca tinha ouvido falar, é interessante. Acho que a gente deve abordar sobre isso no próximo episódio também, né? Vamos sim. E a gente traz a Já Dinalva. fica aí o convite de Nalva para que você venha Muito falar sobre esse obrigada. tema, porque você vai trazer muito mais conhecimento para nós em relação a esse tema. Acredito que você tenha experiências com esse tema, pessoas que você já atendeu, né, para contar pra gente um pouquinho mais sobre isso. Então, você que está nos acompanhando, fique ligadinho, porque tem 2 temas polêmicos já planejados aí. Vamos falar sobre a dependência química. Pessoas com TDAH que às vezes acabam buscando se acalmar, se regular na dependência química, né, Dinalva? Vamos trazer a Dinalva novamente. Vou adorar recebê-la novamente aqui, Dinalva. Muito Já fica obrigada. feito o convite para falarmos sobre isso no próximo episódio. E depois a Mari vai trazer também uma mãe, um pai, para contar um pouco a experiência em relação aos planos de saúde e o TDAH. Que a gente tem que bater nessa tecla sobre o TDAH, viu, Mari? Temos sim. Devemos falar mais sobre isso, trazer conscientização para os pais buscarem ajuda, porque tem muita gente sem diagnóstico. Inclusive, eu vou buscar ajuda também, porque eu acredito que vai ajudar muito em várias áreas da minha vida, em relação a ter foco, porque tem vezes que a gente faz tudo ao mesmo tempo, é real, quando a pessoa tem TDAH, começa a fazer uma coisa, não termina, vai lá e já começa a fazer Exato. outra, e quando vejo tá... Enfim, vamos se despedir, nosso tempo já passou, falamos bastante, é um tema que tem muita coisa para conversar, para abordar, né, Mari? Deixa as suas redes sociais, o seu alô para os papais que estão assistindo, para as mamães atípicas. Já pode se despedir aí do nosso público, Mari. Fica à vontade. Até a próxima. Você já me conhece, eu sou a Marielza, proprietária da Clínica Aba Arco-Íris. Nós estamos lá na rua João Gonçalves de Oliveira, 322 Centro. O meu Instagram, como sempre, eu não consegui decorar ainda, mas vai ficar lá para vocês olharem. Nós atendemos diversos planos de saúde, Sepaco, Unimed de forma geral, Bradesco. Tem mais 2 planos de saúde vindo aí para a gente estar atendendo também. E estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer orientação. Tem muitos pais que já estão mandando pergunta para mim lá. Pode continuar mandando, assim que possível, eu vou respondendo. Não sou dono de todo o saber, mas o que eu conseguir mandar, eu mando para vocês sim. Minha amiga Dinalva vai passar o contato dela, é uma Pode se parceira despedir, maravilhosa, Dinalva. mas está junto conosco sempre. Está aí com as avaliações, né, Dinalva, em parceria com a Clínica Aba Arco-Íris. Então, pode Exato. deixar o seu contato para quem tiver interesse de marcar uma avaliação com você. Você que pode falar com propriedade, porque também passou por isso em relação ao TDAH, né? Então, deixa aí o seu contato. Meu Instagram é psicodinalva, @psicodinalva, e o meu contato é 679-9225-1597. Ótimo. Estou aqui à disposição. Maravilha, Dinalva. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Foi de muito prazer recebê-lo aqui. Obrigada. Agregou muito o nosso conhecimento, né? E aguardo você para o próximo episódio. Aguardo você também, Mari. Adoro recebê-la aqui, você sabe disso. Maravilhosa. Gente, fiquem de olho nos próximos episódios, porque tem muito assunto polêmico que nós iremos trazer a partir desse mês de março. E também fiquem de olho nas redes sociais da Clínica Aba Arco-Íris, porque por lá teremos muito conteúdo a partir desse mês também. Vários vídeos auxiliando vocês, mamães atípicas, falando do tema do espectro autista, tá? E falando também do TDAH e dos outros transtornos que às vezes são poucos falados, né, Mari? Exato. Que não ganham ênfase, né? Às vezes a gente fala muito do autismo e deixa
em falta falar dos outros transtornos. Então, lá na página da Clínica Aba Arco-Íris, traremos muito conteúdo e conhecimento para você que se interessa. É isso aí, tchau, tchau, e fiquem de olho até o próximo episódio. Tchau, tchau.